Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a classe profissional dos militares e tentarei responder uma pergunta muito repetida nesses últimos dias: os militares realmente pertencem a uma classe à parte? Imagine que você tem um trabalho onde você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Você entra num dia e pode voltar para casa 1 ou 2 dias depois, ou 1 ou 2 semanas depois. Dependendo da sua ocupação, você pode ser obrigado a ficar meses inteiros longe de casa e não vai ganhar nada pelo tempo extra trabalhado. Apesar da sua classe profissional ser formada por mais de 300 mil indivíduos, você não tem nenhum sindicato. Não tem direito à greve e não pode nem ao menos criticar o seu chefe, sob pena de sofrer sanções ou mesmo de ir preso. Nesse trabalho, a sua dedicação deve ser exclusiva e mesmo que o salário não dê para todas as despesas, você é proibido de exercer uma atividade extra. Se o seu chefe determinar, você terá que sair da cidade onde mora e se mudar para outra, seja para uma capital ou para uma aldeia no meio da floresta amazônica. Nesse trabalho, você também teve que jurar diante do seu chefe que estará disposto a morrer para cumprir as suas funções. Por isso, se algum maluco aparecer armado e atirando, você é obrigado a enfrentá-lo. Muitas vezes, em condições precárias e claramente inadequadas, não recebendo nenhum tipo de adicional de periculosidade ou de insalubridade por isso. E depois de uma vida inteira nesse trabalho, você não se aposenta, você fica num eterno estado de espera, podendo ser novamente chamado de volta pelo seu chefe a qualquer momento. Esse tipo de trabalho, por mais incrível que pareça, existe aqui no Brasil e atende pelo nome de militar de carreira. Desde tempos ancestrais que a segurança de uma tribo, de uma aldeia, de uma cidade ou de uma nação é assegurada por um grupo especial de indivíduos que recebem uma formação muito especial, os chamados militares. Não é exagero afirmar que esse tipo de trabalho não é para qualquer um. Como se costuma dizer, a pessoa tem mesmo que nascer para isso. O ritmo, o rigor e principalmente o respeito pela hierarquia torna a função de militar uma das mais exigentes em todo o mundo. Sem contar, é claro, a questão dos riscos físicos envolvidos, já que em caso de crise, eles são os primeiros a atuarem. Muito se tem falado recentemente sobre a profissão de militar à luz das negociações para a reforma da Previdência, com alguns membros do governo defendendo que a reforma da Previdência dos militares deve ser feita à parte e seguindo outros critérios e considerando as especificidades da carreira. E isso levanta uma questão importante: os militares devem ser mesmo tratados como uma classe à parte? Na minha opinião, com base no exposto aqui, e principalmente pelo fato dessa classe profissional não ser abrangida por direitos trabalhistas civis, a minha resposta é sim. Nesse momento, cerca de 70% de todo o orçamento militar brasileiro vai para o pagamento de salários, aposentadorias e pensões. Muito por culpa do baixo orçamento militar brasileiro, com boa parte dele ficando retido pelo governo, e não necessariamente por má gestão dos recursos recebidos. Muita coisa precisa ser resolvida nessa área e muitos passos importantes já foram dados. Por exemplo, fala-se muito sobre as pensões pagas às filhas de militares, um valor que em 2017 ultrapassou os 5 bilhões de reais. Mas esse benefício já foi extinto no ano 2000, o que significa que ao longo dos anos, esse valor irá diminuir até finalmente desaparecer ao fim de algumas décadas. Além disso, naquele ano, os militares sofreram uma ampla reforma no seu plano de carreira, perdendo direitos e colocando-os entre os piores salários do funcionalismo público. Muitas pessoas não sabem, mas enquanto que no regime geral de previdência social, as mulheres contribuem por 30 anos e os homens contribuem por 35, os militares contribuem, em média, por 62 anos, já que mesmo na reserva, eles continuam contribuindo para a pensão. O tempo de serviço também é diferenciado, e apesar de no papel um militar cumprir, em média, 30 anos antes de entrar para a reserva, se considerarmos o trabalho noturno e nos finais de semana e feriados, esses 30 anos, se convertidos para uma jornada diária de 8 horas, correspondem a 45 anos de atividade.
Felizmente, o nosso país está inserido num contexto geopolítico pacífico e nesse momento não temos nenhuma grande ameaça estrangeira à nossa soberania. Mas a história está cheia de exemplos de como uma grave crise militar pode surgir em muito pouco tempo. O que significa que mesmo um país inserido num contexto pacífico como o Brasil deve ter sempre forças armadas bem preparadas e equipadas. E numa situação de crise real, eles é que serão enviados para o combate, se preciso, dando a própria vida para proteger o país. Atualmente, no mundo, são raros os países em que a proteção social dos militares é a mesma da população civil. Incluir na reforma da Previdência uma classe profissional não abrangida por direitos trabalhistas civis, desconsiderando todas as especificidades que referi aqui, não faz sentido. As regras da Previdência Militar precisam e devem ser reformadas, mas esse trabalho deve ser específico e contemplando as singularidades da classe.